Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre a trilogia autobiográfica do Gorky. Para quem não sabe, o Gorky é um escritor russo que nasceu em 1868 e morreu em 1936. E a trilogia autobiográfica dele é composta do Infância, do Ganhando Meu Pão e do Minhas Universidades. Aí, olhando pra minha coleção, pra minha trilogia, dá pra ver que nada aqui combina. E aí eu lembro que rola por aí uma tag que pergunta se a capa das séries obrigatoriamente precisam combinar. E aí eu já digo que não precisam. O que importa aqui em casa é o preço. Tá mais barato, a gente leva. Enfim, isso aqui é incrível. É uma leitura tão agradável. O Gorky, ele conta essas memórias da Rússia do final do século XIX de uma forma tão bonita, tão poética, que é difícil não se encantar com isso aqui. Pro Infância, já tem vídeo aqui no canal, que eu falo especificamente dele. Esse livro vai abarcar a infância do Gorky. Só em rápidas pinceladas, o que acontece? Ele nasceu numa família pobre, ele era filho de estofador. Ele acabou sendo abandonado pela mãe, então ele foi criado pelos avós maternos. O avô era uma pessoa bem truculenta, tanto que inclusive ele batia na avó do Gorky, e a avó do Gorky era o amor da vida dele. Simplesmente o amor da vida dele. E ele fala, isso aqui é tão lindo, ele conta sobre essa avó, ele conta as histórias que ela contava pra ele. É a coisa mais linda e tem vídeo no canal. O segundo da trilogia é o Ganhando Meu Pão. Assim, ele viveu com os avós até os 10 anos. A partir dos 10 anos ele foi ganhar o próprio pão. E aí ele foi sobrevivendo de pequenos trabalhos. Ele trabalhou numa sapataria, ele trabalhou numa loja de ícones, ele trabalhou também como lavador de pratos num navio e no escritório de um arquiteto. E aí ele vai contando as pessoas que ele encontra no caminho. E a gente vê, desde a infância, que ele era uma pessoa que tinha uma visão muito inocente do mundo. E aí ele vai contando como ele foi perdendo essa inocência. Então, é triste, mas é lindo. Ele conta de uma forma tão linda que é difícil. Eu já falei isso, é difícil não se encantar. Eu acho que a palavra para essa trilogia é encantamento. No Minhas Universidades, ele conta o final da adolescência, começo da vida adulta, quando ele foi tentar entrar na universidade. Então, em 1884, ele muda para a cidade de Kazan para tentar entrar na universidade, mas acaba que ele não consegue. Nesse meio tempo, ele trabalha de ajudante numa padaria, ele trabalha como estivador e vários outros trabalhos que ele encontra aí. A verdade é que ele conta que todos esses trabalhos eles eram muito mal remunerados. Então ele tinha muita dificuldade, fome às vezes, e às vezes ele encontrava muitas pessoas no caminho que estavam na mesma situação, então eles dividiam a comida. É mais ou menos nessa realidade que ele vivia. Então era uma vida bem difícil mesmo. Só que ele conta isso de uma forma tão linda, tão poética que, olha, só a título de exemplo, eu vou pegar uma passagem qualquer, eu não vou nem escolher uma passagem aqui aleatória só para mostrar o que a gente encontra nessa trilogia do Gorky. Por exemplo, essa passagem aqui. Eu também pegava os sacos, carregava, jogava, corria de novo e pegava mais um. E me parecia que eu mesmo e todos à minha volta começávamos a girar numa dança tempestuosa. Me parecia que aquelas pessoas podiam trabalhar daquela maneira terrível e alegre sem se cansar, sem se poupar durante meses, durante anos, que eles poderiam agarrar a cidade pelos campanários e minaretes e carregá-la para onde quisessem. Passei aquela noite numa alegria que nunca havia experimentado. O desejo de viver a vida inteira naquele êxtase de atividade meio louco iluminou a minha alma. Ondas dançavam junto às bordas, a chuva chicoteava os convéses, o vento assoviava sobre o rio na bruma cinzenta do amanhecer. Homens seminus e molhados corriam de modo impetuoso e incansável, e gritavam, riam, deliciados com a própria força, com o próprio trabalho. E então o vento rasgou a pesada massa das nuvens e, numa mancha azul e clara do céu, brilhou um raio de sol cor-de-rosa.
Aquelas feras alegres o receberam com um rugido amistoso, enquanto sacudiam os pelos molhados de seus belos focinhos. Dava vontade de abraçar e beijar aqueles animais de duas pernas, tão inteligentes e habilidosos em seu trabalho, e que por ele se entusiasmavam de forma tão abnegada. Enfim, como essa passagem tem mais uma infinidade de outras, é tão lindo, eu estou encantada, eu não tenho outra palavra para descrever isso. Eu estou encantada por essa obra, por essa trilogia, por essas memórias do Gorky. Por exemplo, ele conta como que era o papel da mulher na Rússia, e essa mulher do final do século XIX ali, ela não tinha um papel muito relevante. Constantemente elas sofriam violência doméstica, então era muito normal que elas apanhassem dos maridos. Então era difícil ser mulher na Rússia desse período. Ele também conta que ele acabou entrando aí no movimento populista, que visava aí as reivindicações dos mujiks. Os mujiks eram os camponeses da Rússia da época, porque funciona assim, a Rússia, ela vivia em regime de servidão. E esses servos, eles eram propriedade dos senhores de terra. Então os senhores de terra poderiam fazer o que quisessem com esses servos, os mujiks. E tanto é assim que quando tinha algum mujik que estava ali causando um pouquinho de problema, o senhor de terra podia deportar essa pessoa, então mandar embora, inclusive acabando separando famílias, assim, era normal, isso podia acontecer. Então era um sistema bem cruel. Só que em 1861, portanto 7 anos antes do Gorky nascer, o czar Alexandre II aboliu esse regime de servidão. Então o Gorky ele cresce nessa realidade. Esses mujiks que foram jogados na sociedade e que enfrentaram preconceito, a barreira social. Fazendo um paralelo aqui com o Brasil, é mais ou menos o que aconteceu com os negros depois da abolição da escravidão. Então foi muito difícil para os mujiks. Os mujiks eles não eram vistos pela sociedade como russos, eles eram simplesmente mujiks, né? Tinha aquela separação. E nessa obra o Gorky vai contando como era isso, os mujiks que ele conheceu no caminho. Enfim, é muito lindo mesmo, do jeito que ele conta, é lindo. É lindo, lindo, lindo. Enfim, não adianta eu ficar falando mais sobre isso aqui, que isso aqui é maravilhoso, é lindo. A única coisa que eu tenho pra falar é que vale a pena muito a leitura. Vocês, com certeza, assim como eu, vão se encantar pela escrita do Gorky, pelo jeito que ele conta essas memórias, pelas coisas lindas que ele tinha para dizer e que ele deixou aqui registrado nessa trilogia. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!